Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite, nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Você já sabe, acesse nosso site www.programapontodeequilibrio.com.br. Lá você pode criticar, sugerir, elogiar, você tem acesso direto ao Facebook, ao Twitter, ao YouTube, o canal dos programas já exibidos aqui. Você pode mandar seu e-mail também no contato@programapontodeequilibrio.com.br. E hoje, com imenso prazer, eu recebo Andréa Lopes. André, muito obrigado por ter vindo, ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-la aqui. André é Life Professional Coach, é um nome complicado, mas já já a gente vai explicar direitinho. E nós vamos falar sobre coaching. E a André está aqui para esclarecer a gente, que é uma coisa muito interessante, apesar de ser sofisticado o nome, você vai ver que você pode utilizar isso daí no seu dia a dia e melhorar sua performance, seu rendimento profissional, em vários aspectos. André, dá uma dica para a gente aí. O que é o tal do coaching? Oi, então, o coaching basicamente é um serviço personalizado que leva as pessoas a atingirem as metas e os objetivos dela, né? Então, através das ferramentas do coach, a gente trabalha as crenças limitantes, que ela tem de pontos a serem melhorados, que precisam ser desenvolvidos, né? E a gente faz um plano de ação para conseguir atingir esse objetivo. Quer dizer, não é só do aspecto, porque às vezes a pessoa tem tendência a coaching e aspecto final, não é isso daí? Não. Você estabelecer a sua meta e como eu vou atingir essa meta dentro das minhas possibilidades, aquilo que está me ajudando, aquilo que está me prejudicando. Isso, exatamente. A meta pode ser desde emagrecer, ou melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, ou ter mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, é assim que funciona, né? Isso é relativamente novo aqui no Brasil? No Brasil é novo, na Europa e nos Estados Unidos ele já é bastante difundido, mais no mundo corporativo, nas empresas, né? O coach é muito utilizado, mas agora, como você falou, o coach está muito presente no dia a dia das pessoas, né? Então, às vezes a pessoa, eu tive um caso recentemente, né? A gente fala muito que o coach traz autoconhecimento, porque você investiga quais são os seus valores, as suas crenças, a sua missão de vida, descobre talentos, né? Então, eu tive um coach, né? Que é o nome que a gente dá para o cliente, que ele queria prestar um concurso público e estava se preparando muito fortemente para isso. Nós fizemos todo um planejamento de estudos e tudo mais, né? E ele ia muito bem nos testes e nas provas de simulados e tal, mas sempre em algum momento ali no dia da prova mesmo, ele tinha algum problema, acontecia alguma coisa que ele não ia bem e tal. E através das ferramentas a gente começou a investigar. E ele começou a se conhecer, entender realmente quais eram os medos dele, né? O que levava a ele a não conseguir atingir aquele objetivo. Ele tinha muito medo de morar sozinho, consequentemente, isso ia acontecer porque se ele passasse num concurso, ele ia ter que morar em um outro estado. Então, inconscientemente, ele já estava criando uma barreira. Exatamente, ele mesmo criava essa barreira. Quando ele percebeu isso, a gente até, no plano de ação, uma das coisas que conseguimos fazer para ele conseguir driblar esse medo foi comprar um cachorro. Então, ele comprou um cachorro e, a partir disso, ele passou no próximo concurso, né? Então, é muito interessante, porque é muito falar desse autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Saber onde você quer chegar, né? Então, o coach te leva do ponto A ao ponto B. E as pessoas confundem um pouco, é igual terapia? Não é igual terapia exatamente por isso, né? Porque o coach trabalha só no presente e no futuro. Como você vai agir daqui para frente, né? O que passou você não pode mudar. Então, você entende o mapa da pessoa, você tem uma conversa para entender mesmo o ambiente que ela está inserida, né? E a partir daí a gente cria esse plano de ação e planeja os passos que vão ser dados para ele atingir o objetivo. Nesse exemplo que você deu, né, a gente vê, é uma solução, porque passar no concurso público era um objetivo de vida dele, ele deve ter se preparado para isso, condicionado para isso. Você vê, uma solução simples, que de repente ele comprou um cachorro, ajudou substancialmente ele atingir um objetivo que ele vinha perseguindo há muito tempo. Exatamente. E que ele não tinha detetado ainda esse bloqueio. Bom, isso tudo está acontecendo porque eu vou até a página 5 porque eu não quero morar sozinho e dali para frente eu bloqueio. Exatamente, foi uma conscientização, né? Isso trouxe consciência, ele teve um insight mesmo, né? E percebeu aquilo. Então, quer dizer, o mais difícil, que é o estudo, né? Que é muito concorrido mesmo, tudo isso ele tinha, ele já tinha desenvolvido as habilidades, ele estava preparado tecnicamente para enfrentar a prova, mas tinha um fator emocional
que estava bloqueando, né? Então, a gente focou na habilidade dele, né? Que era toda essa técnica que ele já tinha adquirido com o estudo e fez um planejamento para ele conseguir potencializar esse estudo, mas a partir das perguntas poderosas, o coach trabalha muito com perguntas poderosas. Um processo inteiro de coach pode ser feito através de perguntas poderosas, né? Que traz a reflexão. Ele conseguiu detectar exatamente esse sabotador e conseguiu atingir o objetivo dele. E via de regra, esse sabotador aí, ou essa resposta, é simples? Via de regra é. Via de regra é, exatamente. Parece que é uma coisa sofisticada às vezes, né? Mas quando você fala e determina, eu quero chegar em tal lugar, entendeu? Então, quando você materializa o pensamento, né, através das ferramentas, e você começa a dissecar e fatiar o problema, vai fazendo um passo a passo, acaba ficando simples. Acaba ficando mais simples. Isso acontece muito com atletas também. Eu atendo muitos atletas de MMA, jogadores de futebol, né? Então, hoje em dia os atletas eles estão muito equiparados na parte física, nutricional, né? Então, o diferencial deles está mesmo na equalização emocional, no comportamento que ele tem emocional para aumentar a performance dele, né? Então, a gente vê alguns jogadores de futebol que acabam sendo gênio mesmo ali na habilidade dele de jogar, mas o comportamento dele, por algum motivo, acaba prejudicando a carreira dele, né? Então, quando ele detecta isso, ele consegue trabalhar essa habilidade de poder lidar com uma expulsão ou com até uma falta que realmente foi injusta de uma outra forma, né? Para trazer o resultado final que ele quer, que é vencer, que é se desenvolver cada vez mais como profissional do esporte. Nós estávamos conversando e surgiu, né, o nome do Adriano, um atleta de ponta, um baita centroavante, jogou no Flamengo, Seleção Brasileira, São Paulo, Corinthians, mas que todos são unânimes em afirmar: o grande inimigo do Adriano é ele mesmo. É exatamente isso, exatamente isso. Talvez ele, não sei se já passou por um processo de coach, mas eu fortemente recomendaria isso, porque é onde acaba aparecendo e se evidenciando, em vez de as qualidades, os defeitos, né? Então, isso traz para ele, reverte, não a favor dele, ao contrário, né? Então, o coaching traz esse desenvolvimento de habilidades. Você vai buscar o que você precisa desenvolver para conseguir cada vez mais aumentar a performance. E para atleta é muito complicado, porque no mundo corporativo, por exemplo, nas empresas, né, o profissional às vezes ele tem um prazo para ele demonstrar atingir aquela meta, né? Então eu preciso vender tanto, mas eu tenho 6 meses para isso acontecer, eu conto com uma equipe e tal. O atleta às vezes, no final das contas, ele trabalha 4 anos e ele tem aqueles 5 minutos ali da corrida, que ele vai demonstrar tudo. Pode decidir um campeonato, pode decidir o futuro dele. O futuro profissional dele está ali naquele espaço tão curto de tempo, né? E isso traz um estresse e uma carga emocional e um medo, né? Que se não tiver bem administrado, pode realmente acabar trazendo consequências danosas. Assim, tem o Timothy Gary, que é um coach muito famoso. Ele começou como ele fazia peneira com crianças que jogavam tênis, né? Então, as crianças ficavam extremamente nervosas na hora de desempenhar, naqueles minutos ali, a habilidade, demonstrar a habilidade que elas possuíam. Ele desenvolveu uma técnica que ele fez, como eram crianças, ele fez carinhas na bola de tênis. Então, ele fez carinha feliz, carinha triste, e pedia para a criança, na hora que batesse na bola, para falar qual era a carinha, se era feliz, triste. Então, ele trazia foco para a criança, ele conseguia isolar toda essa tensão de uma forma super simples. Inteligente, né? Super inteligente. Ele já escreveu vários livros. A tendência é dispersar, a criança já olha para o lado, já presta atenção em outra coisa. Então, o foco é muito importante. O coaching traz isso, né? Traz o foco, a disciplina, o comprometimento. A pessoa realmente toma as rédeas da vida dela. Ela deixa de ser coadjuvante, ela é protagonista, entendeu? Ela vai se responsabilizar pelas atitudes dela e vai tentar evoluir cada vez mais, né? E isso traz uma satisfação muito grande, porque às vezes você está desenvolvendo uma habilidade para lidar melhor com o seu chefe e tudo mais, e você acaba ampliando isso, você leva isso para o seu relacionamento pessoal, com a sua esposa e tudo mais, que às vezes você pega um trânsito horroroso, tem um dia muito, né, ruim, e uma das suas vontades, uma das suas
desejos é você ter um casamento harmonioso. E você chega em casa e desconta no seu parceiro e briga, quer dizer, aquele não é o seu desejo. Problemas na rua para casa. Eu falo que é bem o ponto de equilíbrio, né? Porque eu digo que quando a pessoa tá no hospital e tem tá ligada no coração, né? Aquela linha, né? Tá sempre assim, né? As pessoas falam, ai, preciso me equilibrar, tal. E aquele equilíbrio parece que aquela linha, né? Quando tiver tudo perfeito, né? Quando aquela linha do coração deixou de fazer esse movimento, a pessoa morreu. Então, não é que você vai deixar de ter problemas, você simplesmente vai lidar com os problemas de uma forma proativa, diferente, e vai priorizar o que realmente é importante, né? E vai começar a planejar o seu dia de uma outra forma, né? Você deu um exemplo no comecinho, história até a pessoa que quer perder peso, quer fazer regime. A gente escuta o seguinte, às vezes encontram, principalmente aí com as mulheres que são mais atentas nesse problema de peso, de corpo, do que os homens. Encontra uma coisa e fala, puxa vida, mas você emagreceu, como é que você consegue? Olha, já tentei e não consegui. Pode acontecer esse mesmo caso que você falou, de repente tem um bloqueio ali no meio do caminho, alguma coisa assim, simples de resolver, que está impedindo ela de resolver? Nossa, sem dúvida, é o que mais acontece, né? E a perda de peso está muito relacionada com a autoestima. Então, às vezes, a imagem que a pessoa faz dela é diferente. Às vezes, ela está baseada em crenças que não são delas. E é o que a gente acredita, né? Então, às vezes são crenças que vêm de pai, de mãe, né? Que aquilo que foi incutido num padrão de comportamento e aquilo não está te ajudando, aquilo, muito pelo contrário, está te limitando. Às vezes você identifica aquilo, né? Então você percebe, puxa vida, eu estou me sabotando exatamente aqui. Ou você tem um medo de lidar com essa sua nova imagem, se você estiver no peso ideal, que você considera ideal, às vezes você tem um receio, porque de repente você vai ser mais demandado de alguma forma, de repente você não vai poder mais se esconder como você se esconde atrás desse seu peso, não posso fazer isso porque eu estou gordinha, ou você entendeu? Então você talvez vai estar mais exposto, isso pode trazer algum tipo de insegurança, então está muito ligado com a autoestima. Então nos casos de perda de peso, o coaching funciona para trazer essa conscientização, essa mudança mesmo de hábitos, né? Se transformar isso e deixar essa diminuição de peso uma coisa assim, um resultado perene, né? Porque às vezes você faz alguma dieta, você emagrece e aí você volta a engordar de novo, né? Então, efeito sanfona, né? Efeito sanfona. Então, a partir do momento que você também está com o mental envolvido no processo, o mental e o emocional, a coisa tende a ser muito mais duradoura, né? Porque você não vai mais buscar só aquele prazer imediato, né? Você vai olhar, opa, tudo bem, isso aqui vai me satisfazer agora, mas a minha meta está ali. Então, eu não vou me contentar com essa satisfação, eu vou ter essa satisfação momentânea, mas depois vai vir a insatisfação. Então, o que eu prefiro, né? Então, você consegue ir alinhando e como o coaching coloca tarefas semanais, assim, né? Normalmente as sessões são uma vez por semana, tem duração de 1 hora e meia. Então, é mais fácil da pessoa, porque naquela semana ela vai trabalhar aquele ponto específico para conseguir atingir aquele objetivo, entendeu? Então, é um passo a passo. E como é que vocês notam nas entrevistas, na conversa do bate-papo, olha, cheguei no ponto crucial, isso daqui é que estava atrapalhando? Como é que vocês têm esse feeling para poder localizar? Então, na verdade, a gente pode até ter esse feeling, mas é o coaching que faz todo o trabalho. A gente simplesmente traz à tona todo o potencial que está dentro da pessoa. Então, ela mesmo desperta, ela mesmo fala, não acredito. Essa história do cachorrinho foi exatamente isso. Ele falou, não acredito, eu tenho medo de morar sozinho, né? Então, a pessoa mesmo que percebe isso, tanto que às vezes a pessoa mesma, a partir do final da sessão, ela fala, não, eu sei o que eu tenho que fazer essa semana. Essa semana eu tenho que fazer o meu site, se eu quero conseguir ter essa mudança na minha carreira e tal, então, impulsionar minhas vendas, eu tenho que fazer isso. Então, ela mesma define, entendeu? Ela percebe, é muito, muito, muito bacana, entendeu? Porque por isso que trabalha com perguntas poderosas, entendeu? A pergunta traz reflexão, e a boa pergunta é aquela que não tem resposta, né? A boa pergunta é que a pessoa, nunca pensei sobre isso, nossa, não sei. Às vezes, mesmo? Às vezes a pessoa não sabe qual é o maior sonho dela. Às vezes ela não sabe onde ela quer chegar. Né? Então, é muito significativo isso. Às vezes ela não tem a resposta para dar naquele momento. É a falta de definição do objetivo, né? Exatamente. Olha, eu quero chegar em tal ponto, então eu preciso tomar essa... O que é mais fácil, que acontece mais? É a falta de definição desse objetivo
ou às vezes o que eu noto muito, a falta de disciplina. Porque às vezes a pessoa fala, olha, eu tenho tal objetivo, mas ela esquece que para atingir aquele objetivo, como tudo, não tem nada fácil. Não tem nada fácil na vida. Mas para você atingir aquele objetivo, você vai ter que gramar um tempo, passar por certos obstáculos. O que é mais difícil? A pessoa saber o que ela quer ou a disciplina para encontrar o objetivo dela? Então, às vezes a pessoa até sabe o que ela quer, ela sabe aquele objetivo dela, mas ela não sabe qual é a missão dela, qual que são os valores dela. E os valores são muito importantes. Os valores são o que balizam todas as nossas escolhas no dia a dia. Então, se ela não tiver essa consciência, ela pode atingir até aquele objetivo, mas ela não vai ficar motivada por muito tempo durante o processo. Por que é motivação? É um motivo para agir, é o que te coloca em ação. E essa motivação você só consegue através de um significado. Quando você tem um significado naquilo que você está fazendo, então aquelas tarefas do dia a dia, né, que parecem maçantes, repetitivas, a gente acaba levando no piloto automático, né? A partir do momento que você para um pouquinho no seu dia para pensar, mas espera aí, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso, mas para conquistar o quê? Isso é parte do processo para eu chegar, porque o sucesso é um processo, ele não é um evento, não é verdade? Então, isso é parte do processo, então você fica automaticamente imbuído daquela motivação. Não, eu estou fazendo isso, pode não parecer tão importante, tão substancial, mas é um passo, sim, definitivo no alcance desse meu sonho, que isso é importante para mim. Então, isso traz, como você pontuou, essa disciplina, porque se não tem o comprometimento do sentir ali, do emocional, você acaba fazendo tal, mas depois você se desmotiva, né? Não é ninguém que vai te motivar, é você que busca a sua inspiração. Eu falo de se responsabilizar, por exemplo, hoje em dia a pessoa não tem que falar assim, poxa, mas eu queria tanto, por que eu não sou promovido? Né? Então é sempre a pergunta, o que eu posso fazer para o meu chefe querer me promover? O que eu posso fazer de diferente? Senão você fica coitadinho, né? Olha, eu não sou promovido, isso não acontece comigo. E você acaba, de uma forma ou de outra, aceitando a situação, né? Porque você só vai reclamar. Você vai fazer o quê, além de reclamar? E se vitimiza e fica... Exatamente. Então, eu falo que o coach é até um estilo de vida, né? Tem pessoas que olham para um copo e ele está na metade e falam, ai, falta metade ainda. Tem gente que fala, já tem metade, eu vou buscar o resto, né? Então, traz essa conscientização e essa motivação para você agir, tá querendo sempre melhorar e buscar mais, né? O desenvolvimento humano, que é o que o coaching trabalha, eu acho que ele é fundamental hoje em dia, porque o maior patrimônio que nós temos hoje são pessoas. Dentro de empresas, dentro de casa, né? Nosso maior patrimônio são as pessoas, né? Então, ele se tornou fundamental, né? Porque é uma forma, hoje, nesse nosso mundo tão imediatista, né? É um processo que realmente funciona, ele não é tão demorado, né? Ele dura de 2 a 3 meses. Você pode até passar por vários processos de coaching durante a sua vida, né? Dependendo da sua meta, você muda a meta, você atinge aquele objetivo, né? Então, você pode fazer um outro processo de coaching. Então, e a gente acompanha essa transformação, porque a partir do momento que a pessoa mudou alguma crença, né, que ela percebeu que ela estava baseando tudo aquilo que ela acredita não era em nenhum fato, né, você está baseando, essa sua crença pode ser desafiada. De que forma? Né? Você está baseando ela em quê? Então, a partir do momento que ela percebe que ela não pode mais se apoiar naquilo, ela cria uma outra crença, mas tem um gap aí, né? Então, nesse meio tempo, você dá aquele suporte para a pessoa conseguir sedimentar as transformações. Isso acontece muito no processo de emagrecimento, né? Porque a pessoa tem recaída. Ela pode ter recaída. Daquela vontade. Não, hoje eu vou comer uma pizza, hoje eu vou comer um doce, não aguento mais. Exatamente. A gente trabalha até com a recompensa, que o cérebro assimila isso de uma forma interessante, né? Então, às vezes, a gente trabalha com a recompensa. O que você gostaria muito de ter de recompensa se você cumprir mesmo todas essas suas tarefas, né? Então, se ele se esforçou, se ele realmente fez atividade física... a recompensa é salutar. Totalmente salutar. Acho que em todos os processos a recompensa é necessária. Até para o inconsciente, né, se tornar consciente de que você está tendo benefícios, né, para conseguir e continuar nessa caminhada de buscar esse autodesenvolvimento. Né? E o foco? Eu acho que em tudo na vida a gente tem que ter o foco, tem que ter uma dedicação, lógico, a gente tem que primeiro colocar na mão de Deus, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Nós temos que ter um foco. Então, o que eu noto às vezes da pessoa, ela tem um foco, tem um objetivo, mas ela não traça uma estratégia para isso. Eu recentemente conversei com uma pessoa que me falou que o grande sonho da vida dele era ter uma Ferrari. E pelo jeito de reagir, eu falei, olha, realmente isso daí vai ser um sonho, porque o que você está fazendo para ter?
Qual a providência? Pode ser em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas qual é a estratégia que você estabeleceu? Exatamente. Isso, na verdade, é um desejo, né? Não chega nem a ser um sonho, porque um desejo sem um planejamento estruturado, ele é simplesmente um desejo, né? Então, se ele quer ter uma Ferrari, ele tem que pegar, e pode ser a longo prazo, né? Mas ele tem que ver no dia a dia, praticamente falando, objetivamente falando, no dia a dia dele, quais ações ele toma para atingir esse objetivo. Onde ele conseguir mais recurso financeiro, onde ele consegue aumentar esses recursos, quanto ele consegue poupar, em que ele investe, entendeu? Então, precisa de planejamento, né? Não tem como, não se chega em nenhum lugar. Então, esse planejamento é uma estratégia, né? E hoje em dia, por exemplo, as pessoas tem um outro tema que está muito recorrente no coaching, que eu tenho atendido também, o pessoal da terceira idade, né? Então, as pessoas estão vivendo muito mais hoje em dia, né? Então, elas estão se preocupando em planejar, não só financeiramente como elas vão viver, mas então se aposentou, e aí, agora o que eu vou fazer, né? Então, é necessário esse planejamento de renda e também do que vai ser feito, porque como ela está vivendo mais, ela precisa trazer satisfação também para os dias dela, né? Não é uma coisa que aposentou e agora eu fico aqui e vou ficar insatisfeito, vou entrar em depressão. Vou ficar trancado dentro de casa, eu vou cuidar de neto, passar. Não, né? Planeja antes, né? Estrutura, né? Faz um planejamento de 1, 2, 5 anos, entendeu? E vai seguindo aquelas metas que foram estabelecidas, vai cumprindo aquelas missões no passo a passo para conseguir ter uma vida satisfatória mesmo, equilibrada. Como é a aceitação, principalmente na cabeça de um atleta profissional que é envolvido com mídia, com fama, com público, com dinheiro? De repente você chega para ele e fala, você está agindo errado ou isso aqui está te prejudicando, você tem que mudar. Como é que ele reage? Então, tem muito ego aí no meio, né? Eu nunca falo isso, a gente não fala, é a própria pessoa que percebe isso, né? O trabalho do coaching é esse, como existem exercícios, ferramentas, né? A pessoa percebe, né? Então, é muito engraçado até, né? Porque ela fica abalada, né? Porque o comportamento dela não condiz com o que ela fala, né? Então, não tem uma congruência, né? Então, no começo, tem até um certo... Quando a pessoa se predispõe a passar por um processo de coaching e tudo mais, tem até uma certa relutância, às vezes, dela encarar isso, mas ela, em algum momento, vai ter que encarar isso e vai perceber que isso está prejudicando em vez de auxiliar. E aí ela vai querer tomar as medidas para poder se desenvolver, porque isso é o sonho, os atletas querem cada vez mais, e todo mundo na vida, né? Cada vez mais estarem jogando bem e desempenhando o seu papel de uma forma que demonstre realmente que ele está fazendo um bom trabalho, né? Então, é uma percepção que acontece. A gente fala que é um cair de ficha, sabe? Cai uma ficha gigante para a pessoa. E isso é muito, muito gratificante, assim. E do executivo? De repente você está lidando com uma pessoa que comanda milhares de pessoas, que é presidente de uma empresa, que tem uma grande responsabilidade, e ele pode estar passando por esse problema, mas às vezes ele até pode achar que ele é autossuficiente para resolver. Que nós não somos, na verdade a gente sabe que não é autossuficiente, nós dependemos primeiro de Deus, mas dependemos também de outros tipos de ajuda aqui. Claro. Como é que você concilia isso? É só na conversa mesmo, a pessoa se conscientiza? Porque uma coisa é você está falando com uma pessoa normal, de repente você vai falar com um executivo que comanda 5, 10, 15 mil pessoas, tem um cargo importantíssimo. A reação é diferente? Mais ou menos, no final das contas acaba sendo muito semelhante. Por quê? Porque às vezes esse autoexecutivo, ele contrata o coach, não é nem para desenvolver nenhuma habilidade, é realmente para alcançar alguma meta ali dentro com a equipe dele, de repente é para ele ter uma comunicação mais assertiva, de repente é para ele conseguir dar um feedback de uma forma que a pessoa não se milindre tanto ou fique tão desmotivada, a equipe, né? Ele contrata com aquela meta específica. Só que dentro do coaching você trabalha uma abrangência de outros fatores e aí sim, como você não desafia a pessoa e sim o pensamento da pessoa,
É muito mais fácil, entendeu? A gente tem esse cuidado, porque se a pessoa se sente desafiada, às vezes o processo pode ir por água abaixo mesmo, ainda mais se é uma pessoa numa posição muito influente, fala... Pô, peraí, eu tenho capacidade para tal coisa, como é que agora vem me dizer que eu tenho que agir? Como é que vem essa pessoa me dizer, e você não é nem, né, por exemplo, nunca foi CEO de uma empresa, como que você está falando, né? Então, às vezes com essas pessoas, a gente não pode nem fazer as sessões de coaching, eles querem fazer no escritório deles, né? Porque o tempo é sempre muito apertado e tal, mas aí eles estão lá no ambiente deles, onde eles dominam, onde eles mandam e desmandam. Então a gente fala, não, você vai ter que vir até meu escritório. Só de se deslocar já é uma quebra, já né? é uma quebra, exatamente. Então começa aí. E aí, como você está trabalhando uma outra coisa, mais no meio do caminho, vem à tona essas questões, então você desafiando o pensamento, a crença dela, e não a pessoa, fica muito mais fácil da pessoa assimilar aquilo e levar aquilo com tranquilidade, não levar para o lado pessoal e se sentir de alguma forma cobrado ou quem você pensa que você está falando, alguma coisa nesse sentido. Eu realmente nunca tive nenhum caso assim que a pessoa já se sentiram muito incomodadas. Mas a sessão de coaching faz a pessoa se motivar, se sentir motivada. Então, não é como a terapia que às vezes a pessoa sai muito reflexiva, às vezes até um pouco para baixo, né? Como a gente está focado no futuro, ela está sempre olhando para frente, então esse é o nosso objetivo, né? Então, é mais fácil de conduzir dessa forma. Existe uma divisão, quem é mais fácil de lidar nesse aspecto? É o homem, a mulher, é o jovem? Idade média, já é terceira idade? Quem é mais fácil, quem é mais difícil nesse procedimento? Olha, não saberia dizer, eu acho que depende da pessoa. Depende da pessoa, não sei se ela é homem, se ela é mulher, ou se ela tem um cargo importante, ou se ela é uma dona de casa, depende realmente da pessoa. Não conseguiria te pontuar assim se existe realmente Eu trabalho muito com essa parte do emagrecimento, saúde e bem-estar, então essa autoestima, nas mulheres principalmente, é muito latente, né? Então, antes eu achava muito difícil trabalhar essa parte da autoestima, a pessoa que dá muita importância para a opinião dos outros, é muito difícil mesmo transformar esse padrão de comportamento, porque às vezes não é que a pessoa dá muita importância para a opinião dos outros, ela simplesmente não dá importância para a opinião dela e só dá importância para a opinião dos outros. Só escuta os outros. Só. E aquilo vai minando. Então tem que haver um ajuste. Ok, você tem que escutar uma crítica, né, e tentar melhorar, ainda mais de uma pessoa que você gosta, que você confia, mas tem que haver um filtro também, a sua opinião também é importante, né, isso tem que ser levado em conta. E, então eu achava isso um pouco difícil, trabalhei muita gente nessa situação e os resultados foram incríveis. E aí eu comecei a trabalhar com pessoas que têm uma autoestima muito elevada também. Vaidosas, pessoas exatamente, mais vaidosas, que são assim, gostam de palco, gostam de ser o centro das atenções. E eu achei mais desafiante, né? Hoje em dia eu já não saberia dizer o que é mais desafiante, mas eu achei na época mais desafiante exatamente por isso, né? Porque a pessoa está sempre ali numa posição de defesa. Então, você consegue ir desarmando a pessoa através das ferramentas, né, que foram desenvolvidas para isso exatamente, né, e consegue atingir ali aquele ponto que você quer para ela continuar e alçar voo aí, conseguir conquistar o que ela colocou de objetivo, de meta para a vida dela. Eu sei que cada caso é um caso, tem as suas peculiaridades, é difícil de generalizar, mas eu sempre pergunto aqui aos convidados para eles darem algumas dicas. No seu caso, algumas dicas do que seria bom para as pessoas adotarem como procedimento, como estilo, e o que seria ruim, o que ajuda e o que atrapalha. Eu acho que hoje em dia o tempo é um grande vilão, falta de tempo virou um grande problema, acho que para todo mundo, né? Então, eu vou dar até um exemplo de um alto executivo que eu trabalhei e ele precisava achar um tempo, a vida dele estava inteira programada naquele dia que não tem realmente brecha para nada e ele precisava achar um tempo para fazer uma atividade física. No prédio onde ele trabalhava tinha uma academia, ele não tinha tempo mesmo para conseguir fazer aquilo. Então a gente fez, isso serve de dica, né? A gente fez esmiuçou a agenda dele inteira, entendeu? Então colocou todas as atividades dele, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai deitar. E isso é muito importante uma pessoa fazer, porque a partir desse momento que ela visualiza, ela pode perceber o que é alto impacto, o que é baixo impacto na vida dela, as ações, né, no dia a dia, o que é delegável e o que é eliminável. Então ele percebeu, ele toma muito café,
Só que ele tinha que sair da sala dele e descer um andar para tomar o café na cantina ali do escritório, no cantinho que tinha. E nesse Só isso já consumia um tempo enorme. Exatamente, descia, às vezes encontrava uma pessoa tal, e ele tomava muito café. Então, coisas simples de novo, que impactam de uma forma muito poderosa. A partir do momento que a gente começou a fazer a conta de quantos minutos ele gastava descendo, subindo e tomando café, ele falou, ele mesmo falou, eu vou colocar uma térmica em cima da minha mesa. Já arranjei o tempo para fazer atividade 45 minutos física. para fazer atividade física, entendeu? Então, isso é muito importante, você entender o que você faz no seu dia a dia, eu digo materializar, né? Porque às vezes a gente já com aquele bicho de 7 cabeças, pensando um monte de coisa, você fala, ai meu Deus, se eu fizer essa mudança, o que vai acontecer? Não vai dar tempo. Então, que a história não vou conseguir. Não né? vou conseguir. Então, Aí às não vezes, consegue mesmo. Não consegue. Então, quando você materializa aquilo, você consegue ir fatiando e conseguir chegar realmente aonde você quer. André, nosso programa está terminando. Eu queria mais uma vez agradecer a tua presença, ter aceito o nosso convite. Te colocar à disposição algo que eu não perguntei, algo que você queria esclarecer para o telespectador. Por favor, fique à vontade. Eu que queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que para mim é fascinante, o coaching, né? E o que eu tenho para dizer é isso, que se você tem uma meta, um objetivo e não está conseguindo realmente alcançá-la, procure um coaching, porque o coaching vai conseguir, através das ferramentas, te levar onde você deseja para você conseguir conquistar essa plenitude aí, que é tão importante para todo mundo. André, muito obrigado. Obrigada, prazer recebê-lo. O prazer foi meu. E você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite, de segunda a sexta-feira, 00:30, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. E você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite, 00:30, de segunda a sexta-feira, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Espero por você.